Tabu mantido, invencibilidade em casa também. Luan fez a sua estreia pelo Vitória. Estupinhan estreou marcando. Bahia avança com goleada para a segunda etapa da Copa do Brasil. Essas e outras análises no vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou o Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. Mas antes de falar sobre o que rolou para ambas as equipes na noite da última quarta-feira, eu quero pedir a vocês, para aqueles que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscrevam, que deixem o seu like e os seus comentários, compartilhe com geral para que a plataforma possa estar divulgando para mais pessoas, beleza? Chegue mais, torcedores leoninos, pois o Vitória ficou no empate contra a equipe do Náutico pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Timbu enfrentou o Leão no Manuel Barradas com a equipe mista, tentando ali buscar o empate e levar um ponto para Pernambuco. E para manter o tabu de jamais ter perdido em Salvador para o Leão da Barra. Já o Negro, diante do Náutico, tentava quebrar um tabu, né? E também manter a sua invencibilidade atuando no Manuel Barradas. Só que assim, a equipe rubro-negra não parecia a mesma que atuou no final de semana contra o seu arquirrival. A equipe que foi a campo foi praticamente a mesma, com a única diferença na escalação de Matheus Gonçalves, que entrou no lugar de Yuri Castilho. No jogo contra o Bahia, Matheus Gonçalves era banco e entrou no lugar de Yuri ainda no intervalo. Falando do jogo em si, da última quarta-feira, o Vitória não conseguiu produzir nada na primeira etapa. Um jogo de muito equilíbrio entre ambas as equipes. 3 finalizações para o Negro e 2 para o Náutico. E assim a primeira etapa terminou. No intervalo, Léo Condé resolveu fazer a troca ali, tirando o William Oliveira e promovendo a entrada de Rodrigo Andrade, assim como fez na última partida do final de semana, que no intervalo ele promoveu a entrada de Matheus Gonçalves no lugar de Yuri, para até tentar ganhar uma substituição a mais quando a bola rolasse. Só que o técnico não esperava que tomaria um gol do time pernambucano aos 46 segundos da etapa final. E com isso os torcedores se assustaram, porque não esperavam aquele gol tão repentino. Olha, não parecia o rubro-negro baiano do final de semana, do domingo, contra o seu arquirrival Bahia. Porque no final de semana, o Vitória era opressor, exprimia o adversário, não deixava o adversário respirar e nem sair de seu campo defensivo. Mantinha a equipe do Bahia no seu campo de defesa. Já nesta partida contra a equipe pernambucana, não parecia o mesmo Vitória. Estava mal tecnicamente, não conseguia produzir o que produziu na última partida. Mas assim, o Negro não desistiu de buscar o empate a qualquer custo. E Léo Condé aproveitou para fazer algumas mudanças no time. Inclusive a promoção do atacante Luan, a sua estreia. E ele entrou em campo, tentou algumas jogadas, buscou o jogo ali naqueles minutos finais, só que não estava conseguindo. Até porque não está no ritmo, tem que entrar em forma, tem que se entrosar nas partidas, ganhar um pouco mais de minutagem em campo, né? Para que na próxima partida possa ter um pouco mais de minutagens. E com isso, o tempo estava se esgotando. Chegou os acréscimos, teve uma cobrança de escanteio que o próprio Luan cobrou. O goleiro adversário deu rebote para fora da grande área. E Daniel Júnior aproveitou ali o lance e soltou o pé, fazendo um bonito gol. E aliás, Daniel Júnior é o seu primeiro gol pelo Vitória
depois de suas estreias aí, marcando um bonito gol e dando o empate ao rubro-negro baiano, que depois disso o juizão acabou encerrando a partida. Com esse empate, o Vitória continua com a sua saga de não conseguir quebrar esse tabu diante do Náutico. Em 6 jogos, o Leão tem 1 triunfo, 2 empates e 3 derrotas diante da equipe pernambucana. Outro ponto é que o rubro-negro baiano continua invicto, atuando dentro de casa. A última derrota do Negro jogando no Manuel Barradas foi pela Série B de 2023, lá na 12ª rodada, e o seu algoz foi o Criciúma. Neste momento, o Vitória tem a 3ª maior invencibilidade atuando dentro de casa, quebrando aí o recorde de 1995, quando era de 17 jogos. E na última quarta-feira, completou 18 jogos de invencibilidade dentro do Manuel Barradas. Tem mais 2 partidas aí pela frente para tentar continuar com essa invencibilidade. E assim, com esse empate na Copa do Nordeste na última quarta-feira, a classificação do Vitória neste momento no seu grupo, ele está em 5º e com 5 pontos. No próximo jogo, irá atuar novamente em casa contra o Itabaiana, onde precisará vencer para conseguir acessar o G4 e para continuar com a sua saga de invencibilidade jogando dentro de casa. E trocando de assunto, para falar do rival, que após a derrota no Bavi do último domingo, o tricolor precisava dar uma resposta contundente para os seus torcedores. E na Copa do Brasil contra o Motoclube, era a cena perfeita para que isso acontecesse, para tirar aquele amargor, aquela tristeza que os torcedores estavam sentindo por causa daquela derrota. Aliás, esta foi a primeira vez que ambas as equipes se enfrentaram por esta peleja, sendo também a primeira pela primeira etapa desta competição. No jogo que aconteceu no Maranhão e debaixo de muita chuva, Rogério Ceni precisava modificar a equipe porque ouviu crítica dos torcedores, porque mandou uma equipe diferente no clássico. E neste momento ele resolveu ali deixar alguns jogadores no banco de reservas, como foi o caso de Everaldo, Caio Alexandre, David Duarte, Gilberto e Adriel. Os promovidos a titulares contra o Motoclube foram Marcos Felipe, Santi Arias, Cuesta, Rezende e o estreante Oscar Estupinhan. O time se apresentou muito bem, mesmo com o campo encharcado por conta da chuva, que tinha dado uma parada, mas depois retornou com um pouco mais de intensidade. Mas o primeiro tempo do Bahia conseguia ter a posse de bola, o controle do jogo ali, até o finalzinho da primeira etapa, aos 40 minutos, que aos 41 minutos houve um pênalti, onde o estreante da noite, Estupinhan, marcou e abriu o placar para o tricolor da Boa Terra. E por falar em Estupinhan, ele fez uma ótima partida, teve uma grande atuação, jogou mais de 40 minutos, foi elogiado bastante pelos torcedores que o querem no lugar de Everaldo nas próximas partidas. Rogério Ceni, na coletiva, falou sobre ele, que diz que é um jogador forte, de área, e que ele, treinando um pouco mais para pegar ritmo e entrosar com o elenco, poderá, nas próximas partidas, ser o titular da posição. Mas assim, não esquecendo o Everaldo, porque teve muitos questionamentos porque ele levou tal jogador e deixou na reserva. E aí colocou um jogador que os torcedores estavam criticando bastante na última partida. Ele disse que gosta bastante dos jogadores e que acredita em todos eles, principalmente até no novato Estupinhan, que poderá crescer nos treinamentos e nas próximas partidas. A primeira etapa acabou 0-0. Já na volta para o segundo tempo, a equipe do Motoclube fez 2 substituições
tentando ver se conseguia anular o time do Bahia dentro de campo, mas isso não aconteceu, porque aos 6 minutos da etapa final, Jean Lucas fez o segundo gol. E 4 minutos depois, Cauli fez o terceiro gol numa bela de uma jogada. Driblou uns dois e meteu na caixa. Após o terceiro gol, os torcedores do Moto resolveram soltar um foguete dentro do estádio para que a partida pudesse ser paralisada. Ao meu ver, isso é um crime, porque levar um rojão para dentro do estádio e acendê-lo e soltar é crime. Não pode. Tem que ser punido, tem que ser averiguado e punir os responsáveis. Até porque eu acredito que eles tentavam intimidar o time do Esquadrão para ver se diminuía a intensidade do Bahia em relação ao Motoclube. E falando de Cauli, jogou demais nesta partida. Até porque reclamava-se muito da partida contra o River no Piauí por conta do gramado. Estava molhado, ruim. E nesta partida, com muita chuva, eles conseguiram manter a posse de bola e aplicar uma goleada no adversário. 2 minutos depois de paralisação, o Bahia voltou frenético, continuando ali espremendo o adversário no seu campo defensivo. E Rogério Ceni, vendo a cena, resolveu fazer 3 substituições. Sacou Everton Ribeiro, Tassiano e Estupinhan, porque já estavam cansados, e promoveu a entrada de Caio Alexandre, Ratão e Biel. E mesmo assim, o Esquadrão mantinha o controle e a posse de bola para cima do adversário. Isso ficou nítido no mapa de calor que o pessoal do perfil FBI Bahia City trouxe, onde os zagueiros defensivos do Tricolor de Aço estavam praticamente no campo do Motoclube. Espremia o adversário no seu campo. Rogério Ceni novamente resolveu fazer 2 trocas. 1 minuto depois, o lateral Arias cometeu o pênalti. O jogador do Motoclube desperdiçou a cobrança. O Tricolor de Aço teve um pênalti a seu favor que Ademir desperdiçou. E ali, ao decorrer da partida, nos acréscimos, o Bahia mantinha ali o controle do jogo. Aos 47 minutos, Ratão recebeu um belo passe de Biel e fez o 4º gol do Esquadrão, fechando de vez a goleada. No entanto, esse foi o terceiro embate entre as duas equipes. As outras 2 partidas aconteceram pela Copa do Nordeste, na qual o Tricolor de Aço venceu por 2-0 em Salvador, e repetindo o mesmo placar da última noite de quarta-feira, 4-0, só que desta vez na capital maranhense, no estádio Nhozinho dos Santos. Só que assim, o Esquadrão espera agora pelo confronto que vai ocorrer na próxima semana entre Portuguesa Santista e Caxias do Sul. Lembrando que o time sulista está muito bem na competição gaúcha. Tem que se ficar de olho e principalmente nos gramados dessas equipes, porque haja gramados ruins nestas competições, viu? Está dificultando a vida do Esquadrão nesse tipo de gramado. E por se falar em outra competição, no final de semana, o Esquadrão jogará novamente fora de casa contra a Juazeirense, tentando aí voltar à liderança da competição, onde está em terceiro lugar. E para vocês que me acompanhou, espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E eu volto daqui a pouco com mais vídeos. Fui!